Bom, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da incubadora. É uma alegria, um prazer poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem queimado nos nossos corações. E eu não sei você, mas a nossa primeira aula, ela foi bombástica, ela foi extraordinária, muitas informações. Eu acredito que muitos paradigmas foram quebrados ali, né? Se tem algo que nós precisamos entender logo no começo da nossa jornada cristã, é a respeito de missão, do ID, chamado, propósito, como que faço para estar nesse ambiente profético, esse ambiente onde os recursos nos serão colocados, as pessoas necessárias, não faltará unção, não faltará graça, não faltará poder de Deus. E essa noite, né, seguindo ali a nossa agenda de temas e algo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje o tema que eu quero compartilhar com vocês seria sobre as características da incubadora. Nós estamos aqui nesse projeto chamado Incubadora Legacy. A incubadora, ela é um local, né? Fizemos uma alusão mesmo com a incubadora de recém-nascidos, né? Onde ali naquele momento nós geraríamos um ambiente profético, um ambiente de transformação, onde nós aprenderíamos juntos algo que é bombástico e que se eu e você, ao longo da nossa jornada cristã, nós deixamos isso escorrer pelos dedos no meio do processo, nós nos tornamos crentes apáticos, frios, insensíveis, amargurados, que coloca defeito em tudo, que sempre aponta o dedo, né, para algo que você não tem, que você está no seu vazio, as suas frustrações sempre são terceirizadas e você nunca consegue assumir a responsabilidade pelo caminho que Deus te deu. Então, dentro desse processo da incubadora, hoje, nós queremos abordar alguns pontos que são fundamentais e que eu e você precisamos sempre estar vigilantes para não deixar isso, ao longo dessa jornada de anos caminhando com o Senhor, se tornar engessada, se tornar mecânica, robótica, fria, sem graça. Por quê? Porque relacionamento com Deus é um relacionamento que precisa ser via de mão dupla. Você entrega a sua vida e o Senhor libera uma unção extraordinária para que você possa ter a capacitação necessária para cumprir o chamado, cumprir a missão. E quando nós perdemos essa essência, esse DNA que nós trabalharemos hoje nessa aula, fica muito difícil seguir, fica muito difícil ter frutos e frutos que permaneçam. E eu e você estamos aqui porque nós não queremos apenas fazer uma reciclagem de temas, reciclagem de liderança, mas nós queremos olhar para dentro do nosso coração, fazer ali de fato uma autoanálise e entender onde foi que eu me perdi, qual foi o momento, qual foi o gatilho que muitas vezes me fez ir por um caminho que não era o caminho escolhido por Deus. E ao longo de todos esses anos de ministério, e eu estava conversando com a Laís ontem ali no casamento, e as pessoas vinham até nós, né? Ah, poxa, vocês são os pastores, vocês que vão fazer o casamento. Fiz, não, nós somos os pastores, mas nós somos os padrinhos. Será um outro pastor que vai ministrar o casamento. E as pessoas, só pelo fato de saber que você é pastor, elas já se aproximam, elas já chegam até você, né? E ontem eu percebi o quanto que todo o processo que Deus ele tem feito na minha vida, na vida da Laís, ele tem feito sentido, né? Poxa, aquilo que você viveu há 10 anos atrás e que você não imaginava o porquê daquilo, né? Hoje, depois de 10 anos, eu consigo enxergar o porquê que determinadas coisas demoram mais do que eu gostaria, ou porque determinadas áreas da nossa vida são um pouco mais difíceis de serem modeladas, por que que eu demorei tanto para dar algumas respostas, né? Então, dentro desse ambiente profético, a clareza, ela sempre virá diante de nós, né? Então, tudo tem um propósito, nós partimos dessa premissa. E quando nós falamos ali de ter uma vida e um relacionamento
com Deus, querido, eu estou falando de algo de longo prazo. É algo de longo prazo. Vamos fazer uma analogia de uma maratona de 42 quilômetros. Uma maratona, você que pretende ou que você já correu uma maratona, você sabe que o seu preparo, né, que tudo aquilo que você precisa fazer antes para o dia da maratona você estar em condições de pelo menos completar aquela maratona, ela vai exigir de você um preparo no secreto de uma forma intensa, né? E aí, muitas vezes, nós, como homens e mulheres de Deus e líderes, nós nos esquecemos de princípios fundamentais, que nós conquistamos esses princípios fundamentais no secreto, quando ninguém está vendo, quando ninguém está de olho, quando ninguém está cobrando, e aí a gente vai levando no braço, né? A gente vai caminhando e esticando o chiclete com a nossa força, né? Poxa, não, aqui eu consigo, aqui eu dou conta, aqui eu não preciso de um preparo tão profundo, poxa, já dei uma orada, né? E aí a tua intimidade com Deus, ela vai se perdendo, o teu foco vai se perdendo, e quando você vê, servir as pessoas passa a ser um fardo. E o que eu tenho mais observado ao longo desses anos de ministério é que as pessoas estão cansadas. E não é um cansaço físico, um cansaço de quantidade de coisas, mas é um cansaço porque o brilho no olhar já não existe mais. E não existe mais aquela intensidade de eu buscar a Deus, de eu ir para o altar, de eu chorar ali no altar, pedindo para que o Senhor me transforme, pedindo para que o Senhor abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, porque eu não aguento mais viver algumas velhas práticas, porque eu não aguento mais, às vezes, ter um pecado de estimação. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque a grande característica da incubadora é gerar. E o que seria gerar? Gerar é você criar um ambiente adequado, mesmo que tudo aquilo que está ao externo diga o contrário. Gerar é você se entregar de uma maneira intensa, onde você vai estar com todas as suas atenções ali, a tua energia, o teu foco, mesmo que de um dia para o outro você não veja evolução nenhuma. Quando um bebê, um recém-nascido, ele entra na incubadora, existe um cuidado especial de uma equipe médica, né? Sem contar o próprio ambiente da incubadora, de temperatura adequada, de ar, de umidificação, de várias características que existem naquela incubadora. Mas o mais importante é que as pessoas que geraram aquele ser e que estão acompanhando de longe, né? Porque às vezes, dependendo do recém-nascido, tu não pode tocar, mesmo usando luva, mesmo esterilizando, mesmo fazendo um monte de coisa, você não pode tocar. Imagina, você está ali, você está agoniado, vendo algo que você gerou e você não pode levar para casa. E você tem que esperar um tempo, e você sabe lá, Jesus, quanto tempo é esse? O que eu quero dizer, querido? Esse sentimento de gerar um filho, e aí a gente está trazendo a analogia de uma incubadora, precisa ser o mesmo sentimento que você tem liderando a sua célula. E aí eu quero te fazer algumas perguntas que não estavam no script, mas Deus me deu enquanto eu tomava banho. E eu estava tomando banho e eu falava, meu Deus do céu, será que eu falo isso? Será que é mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Eu saí atordoado, gente, né? Porque são perguntas difíceis, duras de se ouvir e mais duras ainda de responder. E eu queria te perguntar: você teria o prazer, a inspiração e a intensidade de participar da sua célula? Você gostaria de ser seu discípulo? Você se sentiria inspirado por andar com uma pessoa como você? Você gostaria de ser discipulado por você?
Você deixaria de fazer algumas coisas para estar no ambiente no qual você convidou? Você priorizaria algo para estar num lugar onde você fosse o líder? Você gostaria de ser ministrado pelas palavras que você compartilha hoje? Você gostaria de ter pessoas inspirativas na sua vida se você se olhasse no espelho e essa pessoa fosse você mesmo? E quando Deus falava comigo, ministrava essas perguntas duras no meu coração, não era para que somente eu trouxesse isso para você, mas é para que eu me visse também. Era para que eu fizesse uma análise de como que tem sido o meu pastorado, de como que tem sido a minha liderança, de como que tem sido a minha entrega, de como tem sido a minha busca em Deus, de como tem sido o aprofundamento do conhecimento que eu tenho buscado em Deus, de como eu tenho me doado para que de fato a presença de Deus possa agir através da minha vida, para que haja transformação no ambiente, nas pessoas, nas famílias que Deus tem confiado em minhas mãos. Quando nós pensamos nesse projeto da incubadora, era um projeto onde eu e a Laís queríamos ajudar vocês a voltar a gerar. Qual foi a última vez, querido, que você se derramou no altar, que você sentiu o teu coração dilacerar por ver pessoas indo para o inferno, por ver pessoas se separando, pessoas realmente servindo ao diabo? Qual foi a última vez que você, é, fazendo uma refeição, a tua garganta ficou com aquele nó, porque naquele momento o Espírito Santo te trouxe à memória alguma situação, alguma pessoa, seja da tua família, seja do teu convívio, ou às vezes até do seu trabalho, que você não tem nem tanta proximidade, e você imediatamente parou ali para poder gerar um ambiente de salvação no secreto. Sabe, eu e você, muitas vezes, nós nos preocupamos demais em gerar movimentos externos. Nós pensamos em estratégias, nós pensamos num ambiente que não é o mais adequado. Eu penso que eu não tenho os recursos necessários para eu assumir uma célula, para eu fazer a minha célula. Né? Quando esse ambiente propício ele existir, aí deixa comigo, querido, e deixa eu te dar uma notícia. Esse ambiente propício, esse ambiente preparado, modelado, ele vai ser construído ao longo da sua jornada. Deus ele está vendo o seu coração, a essência do seu coração. E enquanto a essência do seu coração não for voltada para uma vida derramada no altar, uma vida que gera, uma vida que tem fé, que persevera, que insiste, que não arreda o pé, enquanto Deus não vê essa característica dentro de você, deixa eu te dar uma notícia: o seu ministério será um fracasso. O ministério de frutos, um ministério bombástico, não é aquele ministério que você tem 400 pessoas sobre a sua liderança. O ministério bombástico é que qualquer pessoa que chegue até você tenha a vida transformada. Quando você chega num ambiente, aquele ambiente modela você ou você modela o ambiente? Querido, a partir do momento que eu e você entendemos que nós carregamos o Espírito Santo, nós carregamos a presença de Deus, nós temos uma vida de devocional, de intimidade, de comunhão com Deus, é impossível chegarmos num ambiente e não sermos notados. Não porque nós somos bons, ou porque a nossa roupa é bonita, ou porque nós somos eloquentes, mas porque a luz do Senhor brilha através de você.
Qual foi a última vez que você sentiu que essa luz, o Espírito Santo, conduziu a tua vida para que houvesse a transformação de um ambiente? O que eu quero dizer? Gerar pequenos começos é fundamental para você receber a nova porção. E eu e você muitas vezes ficamos esperando a próxima porção e não e somos fiéis na pequena porção que Deus tem nos dado. E eu lembro por muitas vezes, onde nós iniciamos uma célula, seja de adolescente, seja de jovem, seja de casal. Muitas vezes, queridos, nossa célula não tinha ninguém. Muitas vezes o meu hospedeiro falava, viu, não vem hoje para cá não, que eu não sei como que vai ser. Como assim? Não sabe como é que vai ser? A célula é na tua casa. Como que você não sabe? Ah, deu um rolo aqui, ó, não tá dando muito certo, tá tendo muito problema. Eu acho melhor a gente procurar outro lugar. Queridos, quantas vezes esse cenário chegou até mim e até a Laís? E eu não me lembro, nunca deixei de fazer uma única célula. Eu já fiz célula na rua, eu já fiz célula na praça, eu já fiz célula só eu e a Laís, eu já fiz célula eu e as cadeiras, eu já fiz célula em todos os lugares que você possa imaginar. E aí, quando as condições externas elas não são favoráveis, o que você faz com esse pequeno começo? Desiste, remarca, posterga, reclama ou permanece e vai para o altar? Queridos, quando eu e você entendemos que nós não somos capazes de mudar a vida das pessoas, quando eu e você nos colocamos no lugar adequado, e o nosso lugar adequado, queridos, sabe onde é? Prostrados no altar. Nós nunca saberemos o suficiente, nós nunca teremos o suficiente, nós nunca seremos capazes o suficiente de transformar a vida de uma pessoa se não dependermos do Senhor. Agora, qual é a sua atitude diante dos pequenos começos? E a incubadora é o teu é o teu novo começo. Nós estamos aqui muitas vezes falando com pessoas que têm anos de trajetória, que têm uma caminhada incrível com Deus, que já viveu experiências extraordinárias. Mas, querido, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. O que você viveu, glória a Deus. Agora você precisa viver novamente, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Você precisa viver experiências novas a cada manhã. Você precisa ter experiências de evangelismos a cada manhã. Você precisa ter experiência de cuidar de pessoas a cada manhã. Você precisa ter a sua devocional a cada manhã. Você precisa ter a abertura à palavra de Deus a cada manhã. Você precisa rasgar as suas vestes e abandonar o seu pecado a cada manhã. Porque senão, queridos, eu e você sabe o que nós nos tornamos? Água parada. E aí, um crente água parada é um crente que tudo que cai nas mãos morre. Tudo que cai nas mãos morre. Todas as sementes que Deus tem te entregado, cadê os frutos? Qual a terra que foi plantada? O Senhor, ele não muda. O Senhor, ele é o mesmo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, meus queridos, chegou a hora de nós voltarmos ao primeiro amor. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Será que você faz parte desse grupo?
Será que hoje você tem frequentado uma igreja, mas você por dentro está gelado? Será que hoje você está fazendo parte de uma célula, de uma equipe, de um movimento cristão, mas dentro de você está oco, não chora mais, não gera mais, não se indigna mais, acostumou com o pecado, acostumou a viver numa vida de quase, acostumou a viver num movimento apático, frio, sem presença, sem milagre, sem experiência. E eu e você podemos estar nesse grupo, olhar as pessoas viverem algo extraordinário. E se nós não voltarmos ao primeiro amor, se nós não entendermos o que foi a cruz, o que foi a morte e a ressurreição de Jesus, queridos, nada nós sabemos. Nada. Então, gerar um pequeno começo é, é como se Deus ele tivesse te falando que ele é Deus diante da árvore e ele também é o mesmo Deus diante da semente. Só que as nossas atitudes diante da árvore são uma. Só que quando nós temos apenas a semente, nós agimos diferente. E Deus fala para mim e para você: eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo da árvore e eu sou o mesmo da semente. A diferença é que quando era uma semente e você perseverou, ela se transformou numa árvore. A diferença é que quando você começou uma célula com a tua família, sem nenhum convidado, sem nenhum visitante, e você foi fiel, essa semente foi plantada no solo adequado e no tempo oportuno ela vai frutificar. Eu e você, queridos, precisamos entender que o nosso primeiro chamado é a nossa casa, é a nossa família. Ah, Márcio, mas eu não tenho onde fazer célula, eu não tenho pessoas, eu não conheço pessoas. Querido, se você é casado agora, dá uma olhadinha para o teu cônjuge. Olha aí para ele. Dá uma olhadinha. Olhou? Como que você me diz que você não tem ninguém? Como? Então, queridos, muitas vezes o pequeno começo ele vai pedir uma entrega diferenciada. E a pergunta é: será que eu estou disposto a me entregar nesse nível? Ser líder de célula é colocar, não é colocar apenas um compromisso na agenda, é entender que naquele momento você está indo cumprir mais uma etapa do seu propósito. Você coloca compromissos de agenda ou você coloca passos para o cumprimento do teu chamado? É uma forma bem diferente de a gente enxergar a nossa agenda. E a agenda do líder é uma agenda concorrida, é uma agenda complexa, vai exigir de você uma entrega diferente. Nós precisamos saber disso. Não tem como você liderar pessoas, você se colocar na posição de ser ali o líder, a proteção espiritual daquela pessoa, se você não está disposto a caminhar a segunda milha. As pessoas vão te ligar, as pessoas vão te chamar, elas vão querer que você ore, elas vão querer que você vá no velório, que você vá no casamento, que você vá no batizado. Elas vão querer. Ela vai querer que você esteja no aniversário, que você esteja no aniversário de casamento, no aniversário da criança, e se bobear até no aniversário do cachorro. Por quê? Porque as pessoas se tornaram dependentes de você? Não, querido. É porque você decidiu ser líder. E aonde existe um líder, existe uma referência. E nós vivemos num mundo sem referências. É por isso que estejam preparados para serem demandados. Estejam preparados para colocar o cansaço dentro do bolso, colocar um sorriso no rosto e falar: Deus é bom. Mas sabe por que que muitas vezes nós paralisamos e nós não voltamos a gerar isso dentro dos nossos corações? Porque muitas vezes no meio do caminho nós esquecemos o para quem estamos fazendo.
Meu irmão, minha irmã, eu preciso te dar uma notícia, que talvez não é novidade nenhuma para você. Vocês não estão fazendo para mim. E se estiverem, parem em nome de Jesus. Vocês não estão construindo nada para vocês. Vocês não estão construindo para o bispo José, para a bispa Adri, para o bispo Robson, para a bispa Lúcia. Não, queridos. Vocês estão construindo para o reino de Deus. É para lá que nós vamos. É por causa disso que nós muitas vezes deixamos a nossa casa para fazer o que precisa ser feito. É por isso que nós pegamos, às vezes muitos de vocês, né, pegam crianças recém-nascidas, pequenas, coloca debaixo do braço e vai para a missão. Meu Deus, que insensibilidade. Querido, não é insensibilidade, é porque nós estamos fazendo para o reino, é para o Senhor, e nós precisamos fazer o melhor para Ele. Não é para as pessoas, não é para agradar, não é para dar ibope, não é para chamar atenção, não é porque eu quero que uma estrelinha seja colocada na minha testa. Não, querido, é porque o Senhor precisa que eu e você possamos dar o melhor. Porque Ele assim o fez, e Ele, como nosso modelo, que entregou o seu único filho. Eu acho que nada consegue comparar com a entrega de Jesus. Nada do que eu faço, nada do que você faz se compara com o nível de entrega que o próprio Senhor Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Então, a nossa grande característica dessa incubadora, além do você voltar a gerar, querido, você precisa voltar para a essência do Evangelho. Você precisa simplificar um pouco mais. E eu sei que ao longo do tempo a gente vai ficando, além de velho, complicado. É ou não é, gente? Meu Deus, o ano que vem eu faço 40 anos. Eu sei que não parece, mas é. O ano que vem eu faço 40 anos. E, meu Deus, eu tenho percebido algumas coisas, o quanto ranzinhos eu tenho ficado. Eu falo, Deus, ajuda a Laís e me ajuda, porque tem horas que nem eu me aguento. E a gente vai ficando velho, vai passando tempo, a gente vai tendo umas manias, umas coisas. Querido, no final do dia isso vai só te atrapalhar. O excesso de experiência que deveria te ajudar te atrapalha. Sabe por quê? Sabe qual que é a segunda característica da incubadora? Todos os dias eu preciso aprender. Todos os dias. Eu não sei o suficiente. Porque quando eu me coloco numa posição de que eu já sei, eu não transformo o meu coração. Pelo contrário, eu aumento o meu nível de ego, eu aumento o meu orgulho, eu aumento a minha soberba. E, querido, deixa eu te falar, se tem uma coisa que não acontece no reino do Senhor, é usar os orgulhosos. Eu já vi muitas vezes Deus, no ápice do meu orgulho, pegar o meu narizinho, né? Pegar o meu narizinho e abaixar ele assim, ó. Não esquece de que é para mim, não esquece que sou eu e não esquece que a glória é minha. Então, você, além de gerar, você precisa ter um coração humilde para aprender. Então, querido, aproveite a oportunidade que Deus tem te dado nessa incubadora. Não é para você, ao final dos 90 dias, sair que nem um doido para abrir a sua célula. Não é isso que nós queremos. Mas eu quero ver o teu olho brilhando. Eu quero ver o teu coração pulsando. Eu quero ver a tua boca cheia quando fala do Senhor. Eu quero ver a presença de Deus tomando o teu coração, tomando a tua vida e você sendo usado de maneira sobrenatural para atrair casais, para atrair famílias, para atrair jovens, para atrair adolescentes, para levá-los ao altar. Eu e você nunca teremos todas as respostas, mas uma nós temos. Se você se dobrar e se entregar, a sua vida será transformada. Eu posso não ter as respostas. E muitas vezes não terei.
mas eu posso pegar você pela mão, como um corpo bem ajustado e bem alinhado, e falar, querido, vamos junto para o altar, porque eu tenho convicção de que aquele será o lugar da sua resposta. Se nós pensássemos assim, as nossas células seriam infinitamente melhores. As nossas células teriam muito pouco de nós e teriam muito dele. Ter uma estratégia de evangelismo é importante? Claro que é. Ter uma palavra atraente é importante? Claro que é. Mas dentro da sua célula precisa ter um ambiente de transformação. E eu e você não somos capazes de gerar esse ambiente se não for dependendo do Espírito Santo. Te pergunto de novo, você frequentaria a sua célula? Dentro da incubadora, além de você gerar e além de você ter a humildade de ter um coração ensinável, você precisa compreender que naquele lugar você está sendo treinado para viver um ambiente real. Vou explicar. Ali na incubadora você tem a umidificação certa, você tem a temperatura adequada, você recebe os nutrientes, você tem a circulação de ar necessária. Isso é o que nós estamos fazendo com vocês durante 90 dias. Intensamente, uma vez por semana, nós traremos pontos práticos, usuais, para que você possa viver uma vida extraordinária no reino de Deus. Só que, querido, vai ter dias que a crise e a oscilação vai chegar na tua vida. No dia que você sair desse ambiente de incubadora, onde ele é todo apropriado, onde ele é pensado, onde ele é nutrido, onde a temperatura é tudo correta, quando você for para o ambiente, né, externo, onde você vai ser afrontado, onde você vai ser resistido, onde as oscilações vão acontecer, não somente no seu ministério, mas na sua vida pessoal. Líder, a sua vida pessoal será afetada. Nós não estamos brincando de liderar. As pessoas olharão para vocês. Elas já olham para vocês. E aí, eles muitas vezes não estão preocupados se vocês estão passando por uma crise ou não, porque você é o líder. E aí eu preciso aprender a pegar essas situações, eu preciso aprender a decidir no meio da crise, no meio da adversidade, eu preciso ter resiliência, eu preciso ter vida com Deus, eu preciso ter fé suficiente, eu preciso ter alguns calos na minha mão do evangelho, porque o dia mal chegará. Nós seremos resistidos. Hoje nós estamos num ambiente de treinamento, de aperfeiçoamento, onde as flechas estão todinhas ali, né, sendo polidas, querido, mas essa tampa vai romper e essas flechas serão lançadas. E vocês são as flechas. A incubadora, ela precisa de manutenção diária. O que é a manutenção diária? A limpeza do teu coração, a limpeza dos teus pensamentos, a renovação da sua mente, a sua entrega a Jesus, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra. Querido, isso não pode ser mais negociado. Não dá mais tempo para negociar. Eu preciso abandonar as velhas práticas, eu preciso abandonar o pecado, eu preciso colocar os pesos no seu devido lugar. E esse peso, querido, e o peso da resistência, o peso do confronto, o peso da adversidade, que certamente virá sobre você.
Não é um peso que você coloca para paralisar o teu chamado e o teu próximo passo, mas é um peso que você faz assim, Senhor, tudo que eu estou fazendo é para ti, então esse peso é teu, não é meu. Resolve, Senhor, resolve. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece, porque eu tenho feito a tua vontade, eu estou no caminho, eu estou entregue, eu sei que é para o Senhor. Senhor, me dá uma direção, me dá uma estratégia, me renova, transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma meus ouvidos, transforma aquilo que sai da minha boca, porque às vezes eu estou semeando e com a minha boca eu estou matando. Eu semeio. Quando começa a brotar, eu falo, ixi, isso aqui não vai dar em nada. Ixi, olha, eu estava vivendo de novo essa célula que não vai dar encanto nenhum. Ô povo descomprometido, ô povo que não quer saber de nada. Não faz em nenhum lugar, não faz isso, não faz aquilo. Querido, tu acabou de plantar e a tua boca já está matando a semente. E aí, meus irmãos, eu queria te trazer um exemplo. Eu não sei se você conhece, um exemplo de alguém que, de verdade, ele honrou o pequeno começo. Ele não desviou o foco. E depois eu vou te passar as referências, tá? Mas eu queria te falar de Zorobabel. Quem sabe aqui de Zorobabel? Te peguei hoje, né? Hoje eu te peguei. Zorobabel. Tá na Bíblia, tá, querido? É um excelente nome se você tiver um menino. Zorobabel. Ele não vai gostar muito, né? Mas é bíblico. Zorobabel, ele recebeu, né, de uma maneira muito rápida, ele era um governador de Judá, tá? E ele foi encarregado de reconstruir o templo, ok? Quais eram as características mais marcantes de Zorobabel? Primeiro, ele conhecia o propósito dele, que era construir o templo, reconstruir o templo. Primeira característica de Zorobabel. Segunda, ele não perdeu o foco. Todas as pessoas que estavam ao redor de Zorobabel caçoavam dele. Muitos que estavam ali com o propósito de reconstruir o templo, quando viam que aquilo era demorado, que aquilo parecia que não ia dar em nada, sabe o que eles fizeram, queridos? Eles pararam de construir o templo e foram construir as suas próprias casas. Quer saber? Como isso aqui não vai dar em nada, eu vou aproveitar aqui o ensejo e vou começar a construir algo para mim. Desvirtuou total do propósito. Mas Zorobabel não, ele ficou firme. Em nenhum momento, nem um dia sequer, ele desviou do foco da reconstrução do templo. Terceiro, ele não ouviu as palavras contrárias. Isso aconteceu com Neemias, isso aconteceu com Esdras e isso aconteceu com Zorobabel. Eles enfrentaram as oposições, eles não deram ouvidos para aquelas resistências, para as oposições, e eles permaneceram firmes ali, assentando um pequeno tijolo de cada vez. Vinha chuva, faltava material, tinha situações adversas, não tinha homem para trabalhar, porque eles abandonaram e foram trabalhar nas suas próprias construções, mas todos os dias Zorobabel estava lá, fiel, firme, convicto, mesmo diante da adversidade, ele não parou de trabalhar na reconstrução do templo. Quarto, ele ouviu os profetas ao invés de ouvir as vozes externas. E aqui, querido, eu quero parar para te falar algo. Não despreze a direção do seu profeta. Porque de duas uma, quando você obedece o seu profeta, o maior beneficiário disso é você mesmo. Agora, se você tem medo de obedecer o profeta porque você acha que o profeta não está dando a direção correta, querido, fica tranquilo, porque quem vai pegar o profeta é o próprio Deus. Não está na sua decisão questionar a direção do profeta. A direção que foi dada, você obedece e cumpre. É claro, né? Eu estou falando de coisas
dentro de uma normalidade. Você não vai cumprir a direção de um profeta que está te falando para fazer uma heresia. Por isso que, além de você ouvir a voz do profeta, você precisa conhecer a palavra, porque está cheio de falso profeta. Como que você vai distinguir uma direção de um profeta e de um falso profeta se você não conhece a palavra? Você vai na onda? Quando Zorobabel ouviu os profetas e os profetas falaram para ele: permanece, continua, não tira o teu foco, Deus vai te honrar, Deus está vendo você aqui no dia da vaca magra, Deus está vendo a sua entrega, a sua doação, diante de um cenário caótico, diante de um cenário que não tem reconhecimento, que não tem aplauso, que não tem fruto, que não tem nada. Permanece. E as pessoas falavam: Zorobabel, para com isso, para de ser tanso, para de ser bobo, aproveita, querido, aproveita para terminar a tua casa, aproveita para você gastar tempo de qualidade ali, faz isso, faz aquilo, olha para você, olha para as tuas metas, olha para a tua vida, olha para a tua casa. Naquele momento de crise, de caos, Zorobabel decidiu ouvir a voz do profeta. E ele permaneceu. E ele perseverou até o fim, até completar a obra. Queridos, esse é o coração que Deus espera de nós. O mesmo coração de Zorobabel. Aqueles que não desprezam os pequenos começos, aqueles que perseveram, aqueles que não perdem o foco, aqueles que diante do caos, diante das resistências, diante das oposições, permanecem firmes naquilo que Deus falou, aqueles que ouvem a voz do profeta e não as vozes do povo, as vozes dos superentendidos. Queridos, existe. Caiu, gente? Vocês me ouviram até onde? Vocês ouviram a diferença de um profeta e de um entendido? Não? Existe uma diferença entre o profeta e o entendido. Sabe qual é a diferença? O profeta tem uma aliança com você e o entendido tem uma aliança só com ele. Então, cuidado com os entendidos que você ouve. Cuidado com os pastores que você ouve e que não são os seus profetas. Existem pastores que são bênção demais. Existem pastores que eu ouço, existem. Mas eles são para conhecimento. Para aliança, eu já tenho os meus profetas. Para direção, eu tenho os meus profetas. Para entrega de coração, eu tenho os meus profetas. Por mais que existam teorias distintas, e eu não vou entrar no mérito se são teorias boas ou ruins, mas aqueles que são seus profetas têm aliança contigo e com a tua casa. Então o nível de responsabilidade dele é maior. Agora, os entendidos, eles só têm responsabilidade e aliança com eles mesmos. Tá aí a diferença. Então, quando os profetas trazem uma direção, querido, em nome de Jesus, para o seu próprio bem, obedeça. Se o teu profeta está te dando uma direção, querido, não ajuste a direção do seu profeta. Cumpra a direção do seu profeta. E eu vou te dar um exemplo. Eu recebi uma direção clara, direta do meu profeta. E eu insisti por muito tempo, e eu já falei isso com o Bispo José, eu insisti por muito tempo de querer abraçar outras coisas
que não eram a profecia e a direção do meu profeta. Sabe o que aconteceu? Eu só me cansei. E aí, eu, depois de um tempo, antes tarde do que nunca, né? E tem coisas que comigo também demora para acontecer, querido. Eu sou homem, erro também, sou teimoso, às vezes burro e empacado, mas vai. Uma hora vai. Depois que toma um tranco, vai. Eu cheguei para ele e falei, bispo, eu preciso te pedir perdão. Por quê, Márcio? Tá louco? Eu falei, não, não tô louco. Preciso te pedir perdão porque há muito tempo o Senhor tinha me dado uma direção e uma como meu profeta. E eu quis inventar moda no meio do caminho para pegar aqueles que não estavam dispostos a viver as suas promessas e comecei a colocar eles no meu ombro. E aí eu me cansei e eu fiz coisas que o meu profeta não havia me direcionado. E aí o meu caminho se prolongou, o meu cansaço se prolongou e eu demorei para voltar para a rota. E hoje, meu profeta, eu estou te dizendo que eu estou entregando tudo aquilo que não é a missão que você me passou. Eu estou deixando para trás tudo aquilo que você não me pediu, porque eu reconheço a tua voz de profeta. Queridos, foi inacreditável o que aconteceu com esse único movimento. Porque, queridos, se tem profeta sobre a sua vida, não crie um atalho daquilo que o teu profeta pediu. Porque o reino é organizado. O reino trabalha com autoridade, ele é organizado, ele é estruturado e o inferno também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então tá bom. Para nós caminharmos aqui já para o nosso encerramento, algumas, algumas coisas que eu quero te saltar aos olhos. O trabalho de Deus, querido, ele não pode ser julgado pela aparência. Então não seja você a julgar o teu novo começo. Porque o teu novo começo é uma oportunidade que Deus tem te dado para você virar a chave e a página de tudo aquilo que um dia você já viveu, para receber algo novo da parte de Deus. Cuidado para você não desprezar as sementes que Deus tem te dado. E para você anotar, para a gente poder orar, eu vou te passar os textos que a gente trabalhou hoje, ok? Zacarias 4:10. Depois você pode ler em casa melhor. Esdras 4, de 4 a 5. Zacarias 4:10. Esdras 4, de 4 a 5. Eclesiastes 7:8. Lucas 16:10. E Eclesiastes 3:1. Esses são os textos que nós trabalhamos hoje, diante das características da incubadora, onde nós falamos sobre gerar pequenos começos, sobre um ambiente apropriado, sobre a sua manutenção do dia a dia, sobre as oscilações e sobre as oposições que eu e você teremos, e demos o exemplo de Zorobabel, aquele que não desistiu do seu pequeno começo, que perseverou na direção do seu profeta e que concluiu a obra. Que nós possamos ter esse coração, que nós possamos ter esse entendimento e que nós possamos desfrutar desse ambiente de incubadora para, querido, deixar os teus traumas, deixar o teu passado, deixar as tuas velhas experiências,
deixar os teus achômetros, deixar os teus testemunhos de 10 anos atrás, para abrir o coração humildemente para receber o novo de Deus, entendendo que essa pode ser que seja a nossa última oportunidade, porque o Senhor está voltando. Se você tem um coração por vidas, se você tem um coração para liderar, se você tem um coração para inspirar pessoas, não perca mais tempo. Aproveite o pequeno começo que Deus tem te dado. Aproveite essa pequena semente, não despreze essa semente. Não espere as condições ideais para você retomar. Não espere que tudo vai conspirar a seu favor. Não espere que o seu líder vai te proporcionar todas as coisas e vai te ligar num sábado, 3 horas da tarde, e falar assim: meu lindo, olha, o seu líder já construiu aqui a sua célula, venha e lidere. Isso não existe, querido, está na hora de você cair na real. Nós falamos ali nos primórdios da incubadora que aqui também seria um nível de confronto com você. E só cresce quem é confrontado. Quem não é confrontado aceita viver na mediocridade. E tá tudo bem se essa for a decisão. Agora, o que nós não vamos fazer é parar diante de algumas decisões. Nós seguiremos adiante. Seguiremos aquilo que Deus tem pedido para que nós façamos, porque é chegado o reino do Senhor. E nós fazemos para Ele, tudo é para Ele. A glória é dele, a honra é dele, porque nós desejamos entregar ao máximo de vidas aos pés do Senhor. Amém? Esse é o teu desejo também? Chegar no dia ali e ouvir, servo bom, servo fiel, fostes fiel em tudo aquilo que eu te pedi. Entra no gozo do teu Senhor. Querido, eu e você estamos trabalhando, estamos aqui segunda-feira, 9 horas da noite. Se você está cansado, tem alguém cansado aqui? Seja verdadeiro, hein, querido? Senão Deus vai te pegar. Tá cansado, não tá? Quem aqui podia estar fazendo outra coisa agora? Quem podia estar jantando, cuidando do filho, tá com o banho tomado, né? Quem podia? Eu também. Pois é, mas nós decidimos estar aqui, né? Porque nós sabemos que é para Ele. Então não perca esse foco, não perca a tua essência. E eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Que o final das coisas será muito melhor do que o começo. Essa é a promessa de Deus para sua vida. Eu e a Laís estamos aqui, contem conosco, né? Nós queremos que você cresça, queremos que você avance, queremos te colocar no trilho do teu propósito para que você não desvie nem um dia sequer, porque onde você vai alcançar, as pessoas que você alcançará, eu não consigo alcançar. Então, que você possa ser infinitamente melhor do que eu, melhor do que a Laís, melhor do que o Bispo José, melhor do que a Bispa Adri. Nós queremos que vocês possam ir muito além de nós, para que o reino de Deus cresça dessa maneira. Ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa é a hora. Pergunte agora o cálice para sempre. Tranquilo? Tudo entendido, gente? Olha, me surpreendeu, então. Queridos, eu sei que vocês já estão divididos em grupos, né? A Laís passou ali, tudo certo. Vocês já se falaram? Vocês trocaram alguma ideia? Já decidiram alguma coisa? Ou só deram um nome para eu e a Laís ficar com o coração mais feliz? Tudo certo? Estão andando? O livro que vocês trabalharão, nós já traremos alguns ensinamentos a partir de semana que vem, que nós teremos 2 encontros para falar sobre a recompensa da honra, tá? Então, esse livro, Recompensa da Honra, ele vai trazer a honra em vários níveis, e um líder que não entende o princípio da honra não constrói nada. Um líder que não entende o princípio da honra não constrói nada. Então, como nós estamos aqui restaurando a tua liderança, dando um novo foco para a sua liderança, nós precisamos te ensinar ou te ajudar a compreender um pouco mais sobre a honra. E aí, como esse tema ele é incrivelmente profundo, nós não ficamos contentes apenas de trazer 2 encontros sobre ele,
mas nós decidimos pedir para que você leia esse livro e para que você apresente um trabalho sobre esse livro no último encontro da incubadora que já está ali na nossa agenda. Ok, queridos? Queridos, orem por nós, né? Eu e Laís temos vivido dias intensos, dias de guerra, mas Deus tem sido fiel. Deus tem nos guardado, tem protegido o nosso coração, a nossa saúde. Esse ano a nossa saúde foi altamente atacada, principalmente a da Laís. Então, por favor, sejam orem por nós, sejam constantes na sua oração pelas nossas vidas. Nós muitas vezes estamos expostos, né? Nós entramos em lugares onde a guerra espiritual ela é insana, né? Esses dias eu estava lembrando, nós formamos 50 casais esse ano, gente. Você tem noção que é isso? Querido, há 2 anos atrás não existia nada sobre casais aqui. E esse ano, num único ano, nós formamos no curso de casais 50 casais. Querido, isso é extraordinário, porque casal, família, ela é a base da igreja. E quando existe uma igreja com famílias sólidas e fortes, o diabo treme. O inferno foi altamente abalado esse ano. Então, por isso que o confronto, a resistência, a luta, ela é na mesma proporção, para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos cansar, para nos abater, mas o sangue de Jesus é sobre as nossas vidas, né? E nós não daremos nenhum passo atrás, porque o Senhor é conosco. Então, orem por nós, nós temos orado por vocês, né? E nós cremos que se em 2023 nós vivemos tudo isso, em 2024 será, querido, pelo menos 3 vezes mais. O teu chamado, o teu ministério, aquilo que você colocar as tuas mãos no ano que vem, vai ser 3 vezes mais do que você viveu esse ano. Então esteja preparado, alargue as tuas fronteiras, alargue as tuas estacas e esteja pronto para viver algo bombástico, sobrenatural e extraordinário em 2024. Será o teu ano, o ano da tua frutificação, o ano do teu milagre, o ano onde você experimentará um Deus face a face e será visível aos olhos das pessoas as promessas sendo cumpridas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o seu trabalho e sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Amém? Queridos, vamos orar. Feche os seus olhos aí. Eu quero orar fechando essa aula, fechando esse nosso encontro. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por aqueles que permanecem fiéis. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de recomeços, porque tudo que o Senhor nos dá é através de sementes. Senhor, nós queremos te agradecer por essa nova oportunidade de recomeçarmos a nossa liderança, as nossas células de maneira correta, gerando, Pai, gerando no Senhor, gerando no altar, gerando, Pai, enche o nosso coração de renovo, de restauração, traga-nos de volta, Senhor, ao primeiro amor. Senhor, nesse momento, visita cada líder que está aqui ouvindo, aqueles que ouvirão depois, que eles sejam altamente impactados pela Tua palavra, pelo Teu poder. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque temos a convicção de que viveremos algo extraordinário no Senhor. Por isso, guarda nossa mente, guarda nossa casa, guarda o nosso coração, guarda, Senhor, os nossos passos, a nossa saúde, livra-nos de todo mal, porque o Senhor é fiel. Nós te agradecemos e te louvamos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Nos encontramos semana que vem. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, por favor, nos procure. Estamos aqui disponíveis e que Deus possa te abençoar nessa semana de forma sobrenatural. Amém? Um beijo no teu coração e até semana que vem. Tchau.